Helena Duarte sempre foi do tipo que resolvia tudo sozinha. Desde muito nova, aprendeu que depender dos outros era um risco. Cresceu observando a mãe se desdobrar em 2 empregos, ouvindo que a vida não dava garantias e que, no fim das contas, cada um só podia contar consigo mesmo. Aquilo virou um lema silencioso, entranhado no jeito como ela vivia, falava e sonhava. Helena não pedia ajuda. Helena não reclamava. Helena seguia em frente. Formou-se, conquistou seu espaço, construiu uma rotina organizada, previsível, segura. Não era rica, mas era independente. Não tinha luxo, mas tinha dignidade. E, acima de tudo, tinha controle. Ou achava que tinha. Naquela manhã chuvosa, ela saiu de casa como sempre. O mesmo caminho. O mesmo horário. O mesmo pensamento automático de quem já vive no modo sobrevivência. Não havia pressentimento. Não havia aviso. O acidente aconteceu em segundos. Metal contra metal. Vidro. Dor. Escuridão. Quando Helena acordou, o mundo estava branco. O teto. As paredes. O cheiro forte de hospital. Um zumbido distante de aparelhos que ela não entendia, mas que pareciam decidir se ela continuaria ali ou não. O corpo não respondia como antes. Cada tentativa de movimento vinha acompanhada de dor e frustração. Ela tentou falar. A voz saiu fraca. Onde? Uma enfermeira apareceu, com aquele sorriso treinado que mistura cuidado e distância. Explicou o básico. O acidente. A cirurgia. A recuperação longa. Muito longa. Helena ouviu tudo em silêncio. Não chorou. Não perguntou se ia ficar tudo bem. Não perguntou quanto tempo levaria. Só pensou, com uma clareza assustadora. Estou sozinha. Nos primeiros dias, algumas pessoas apareceram. Colegas de trabalho. Conhecidos. Alguém da família distante. A melhor amiga, Laura, foi a mais presente, até onde conseguiu. Tinha filhos, trabalho, uma vida que não parava. As visitas foram diminuindo. As mensagens passaram a ser respondidas com atraso. Depois, com emojis. Depois, não foram mais. E Helena ficou ali, sozinha com a própria mente. A dor física era real, mas previsível. Remédios ajudavam. O corpo, aos poucos, dava sinais de que poderia melhorar. O que ninguém parecia preparado para tratar era o vazio. As noites eram piores. O hospital ficava mais silencioso, os corredores ecoavam passos distantes, e os pensamentos ganhavam força. Helena se perguntava quando tinha se tornado alguém tão fácil de esquecer. Ela, que sempre esteve disponível. Ela, que sempre resolveu tudo. Ela, que nunca pediu nada. Agora precisava de ajuda até para se sentar. E odiava isso. Foi numa tarde comum, sem nada de especial, que ele apareceu. Helena não sabia o nome dele ainda. Não sabia quem ele era. Apenas percebeu a presença diferente no quarto. Um homem alto, postura discreta, roupas simples demais para alguém que claramente não pertencia àquele ambiente. Ele conversava com o médico em tom baixo. Fazia perguntas objetivas. Ouviu mais do que falou. Depois, aproximou-se da cama. Oi, Helena. Eu sou o Daniel. Ela demorou alguns segundos para responder. Oi. Sou o irmão da Laura. Ah. Agora fazia sentido. Daniel era um nome que ela já tinha ouvido antes, sempre acompanhado de comentários sobre sucesso, negócios, dinheiro. O irmão milionário da amiga. Um homem que vivia em outra realidade. Ele sorriu de leve, sem exagero. Posso ficar um pouco? A pergunta a pegou desprevenida. As pessoas normalmente não perguntavam. Elas entravam, falavam, diziam frases prontas e iam embora. Aquela pergunta parecia honesta. Se quiser, ela respondeu, sem saber exatamente por quê. Ele puxou a cadeira e sentou. E ficou. Não tentou preencher o silêncio. Não fez discurso motivacional. Não perguntou detalhes do acidente. Apenas ficou ali, como se aquele fosse exatamente o lugar onde ele precisava estar. Quando saiu, horas depois, despediu-se com um simples: volto amanhã. Helena não acreditou. Mas ele voltou. No dia seguinte. E no outro. E no outro. Daniel se tornou parte da rotina sem jamais invadi-la. Às vezes levava café. Às vezes só sentava. Às vezes lia algo em silêncio enquanto ela dormia. Nunca a fez sentir obrigação. Nunca cobrou conversa.
Nunca exigiu sorriso. Com o tempo, Helena começou a falar. Primeiro coisas pequenas. Depois memórias. Medos. Vergonhas que nunca tinha contado a ninguém. O pavor de depender. A sensação de inutilidade. A raiva de si mesma por não conseguir ser forte o tempo todo. Daniel escutava. E quando respondia, era sempre com cuidado. Você não precisa ser forte o tempo todo, ele disse uma vez. Ninguém é. Ela riu sem humor. Você fala isso porque nunca precisou depender de ninguém. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu precisei. Só que as pessoas acham que dinheiro resolve tudo. Não resolve. Aquilo mudou algo dentro dela. As semanas passaram. Helena teve alta hospitalar, mas a recuperação continuou em casa. E Daniel continuou ali. Não como um herói. Não como um salvador. Como alguém que escolheu ficar. Ele respeitava limites. Perguntava antes de ajudar. Aceitava quando ela dizia não. Celebrava pequenas conquistas como se fossem grandes vitórias. E, aos poucos, Helena percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Ela estava segura. Não porque alguém a protegia do mundo, mas porque alguém a via como ela era. O sentimento não surgiu de repente. Não houve faísca. Houve constância. Houve cuidado. Houve tempo. E quando Helena finalmente se deu conta de que amava Daniel, não foi assustador. Foi tranquilo. Porque aquele amor não exigia que ela fosse outra pessoa. E Daniel, o homem que tinha tudo, descobriu que a maior riqueza não estava no que possuía, mas em quem ele escolhia não abandonar. E assim, sem promessas exageradas, sem resgates cinematográficos, eles construíram algo raro. Um amor que não salvou. Um amor que ficou.